Graça e paz, irmãos. O pastor deu essa introdução, já me arrebentou aqui, eu preciso me recompor. Mas amém. É recíproco, né? Esse carinho, essa admiração. Eles também, para mim, são sempre um exemplo. E se eu também fosse falar, ia ter muito o que dizer, né? Ontem mesmo a pastora Ângela falou que quando ouviu a Verusca, né, a doutora Verusca, que ela queria ser psicóloga, e eu sempre falei, não teve amiga que eu conheci como a Ângela que sabia ouvir, né? Como ela ouvia, como ela dava atenção, se preocupava com as pessoas. Então, dou todo apoio se você quiser ser psicóloga, que tem chamado mesmo para isso, né? Mas eu creio que como pastora já, né, desenvolve bastante essa parte. E assim, como falamos aqui, né, acho que alguém falou, estamos em casa, eu me sinto em casa aqui, porque principalmente o nome, né, da comunidade é Família Manaim, então a gente está como mesma família, temos um mesmo pai, e estamos hoje aqui, eu pensei em falar como um almoço em família de domingo, né, que a gente se reúne, a família, em torno da mesa, para um banquete. E o meu desejo é que esse momento aqui com a gente seja assim, seja um banquete, seja um momento de comunhão. É tão bonito quando você deu os anúncios, eu fui vendo, né? A igreja completa, tem o tempo de comunhão, grupos de comunhão, tem o tempo de oração, tem o estudo da palavra, tem o serviço, o evangelismo, a assistência social. É isso que é a igreja do Senhor, né? Um pouco de cada, complementando todas as coisas. Esse final de semana também para mim foi completo, se eu posso dizer assim. Ontem, no sábado, né, na minha igreja também teve de manhã um evento para mulheres. E o tema era saúde integral da mulher. Então também foram duas psicólogas, pastoras, que também falaram lá. E aí ainda emendei vindo à tarde aqui, para a noite aqui, mais uma psicóloga falando. Então você, nós somos, embora partes, né, espírito, alma e corpo, somos integrais. Todas essas partes precisam ser tratadas, alimentadas, cuidadas, né? Então, nós tivemos, de fato, uma mesa gostosa para os lanchinhos, para o nosso corpo, nos alimentamos bem. Tivemos a parte da psicóloga que fala da psique, né, da alma, e isso também, a comunhão que nós tivemos ontem também alimenta a alma. E temos o momento da palavra, né, da ministração, do louvor, das orações, que alimenta o nosso espírito. Então, estamos completos, né? Deus é tão maravilhoso, faz as coisas tão certas, e nós somos privilegiados. Tantos aí no mundo que não conhecem o Senhor, eles alimentam a carne. Daqui a pouco os restaurantes vão estar cheios, daqui a pouco todo mundo comendo, bebendo, as academias cheias, né? O pessoal preocupadíssimo com o corpo, cuidado físico, consumo físico, material. Isso é bom, faz parte, é nossa constituição física, material também, mas não pode ser só isso. Há os outros que alimentam só a alma, né? Então, muitos estudos, muitos relacionamentos, muitas redes sociais, muitos clubes, tudo em torno da alma, do ego, do eu, né? Da personalidade, do que a pessoa é na psique. E esses poucos se preocupam com o espírito. O Senhor fala na palavra que o caminho é estreito, né? O caminho é apertado, a porta é estreita. Então, são poucos. Poucos enxergam a parte espiritual que nós temos, que é a nossa parte que tem comunhão com Deus. Então, a gente tem comunhão com as coisas físicas, palpáveis, porque vê, porque apalpa, sente, cheira, pega. Isso é fácil. A gente tem a parte emocional, intelectual, social, porque também faz parte, não tem como não ver, não se escapar disso. Mas a parte espiritual é sutil, a gente não vê, né? Eu estou vendo aqui vocês bonitos, saudáveis, corados, alimentados, fortes, vigorosos, então dá para ver a parte física.
Eu vejo vocês educados, sorridentes, né? Vejo que são sarados emocionalmente, são pessoas educadas, cultas. Então, a gente vê essa parte emocional também da alma. Mas e o espiritual? Eu não sei se você está alimentado espiritualmente. Se o seu espírito está anêmico, está raquítico, se você está, né, fraco espiritualmente, doente, não sei. Isso só Deus vê, só Deus sabe, né? A gente pode ostentar uma aparência, que às vezes nem tem condições, mas tem pessoas que aparentam. A gente pode fingir ser hipócrita, né? Ser educado socialmente, mas pode não ser. Agora, o espiritual é difícil, porque o espiritual vem do alto. A gente percebe quando é uma palavra ungida, um louvor ungido, uma coisa divina, né, que vem. E eu estou usando assim exemplos, até nem me apresentei, mas o pastor já apresentou um pouco, e eu, depois que assumi essa postura de escritora, de poeta, porque antes a gente achava meio, imagina, eu vou falar, sou escritora, sou poeta, não tinha dificuldade para falar isso, né? Mas eu sou, gente. Quando eu lancei o meu primeiro livro, desde os 13 anos, quando eu me converti, eu comecei a escrever. Eu senti, eu sei hoje que foi um dom do Senhor, né? Aquela coisa de você sentar, pegar a caneta. Naquela época era mais caneta, máquina de escrever, hoje é teclado, digitar, mas fluir, né? Escrevia poemas, salmos de louvor. A gente pensa que os salmos é só coisa do tempo de Davi, de Asaf, mas não. Nós podemos e devemos salmodiar, né? Você pode escrever um poema para o Senhor, de adoração, de gratidão, um poema um para o outro, né? Uma declaração de amor, uma declaração de honra, de agradecimento. Então eu escrevia e fui colecionando, né? Engavetando. E como o pastor falou, nós mudamos para o Guarujá há 4 anos, parece vida de aposentado. Um lugar que eles, né, conheceram? Não foram ainda. Realmente eu sou suspeita a dizer, mas é um paraíso, é um refúgio, na montanha, de frente para o mar, é um lugar... Ah, lá os irmãozinhos conheceram, lá o irmão foi fazer a mudança. Então é um lugar bucólico, como se fala, né, bem inspirador. E eu creio que esse foi o tempo que o Senhor separou para eu tirar tudo da gaveta, né, e lançar, né, publicar, expor. Então comecei a selecionar e em 2023 foi esse o primeiro. Não sabia, não sou uma escritora famosa, então não foi para editora, não foi para mídias, não foi para nada, rede social, que nem você falou, Instagram não tem seguidor quase nenhum, né? Então, assim, é uma coisa bem caseira, bem, assim, humilde, simples, mas vem do alto, então é precioso. E aí eu selecionei os poemas de datas comemorativas. Tudo que eu escrevi no Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Páscoa, Dia dos Namorados, Dia das Crianças, enfim, várias datas, uma para cada semana, porque são 52 semanas no ano, então tem 52 poemas aqui. Quando você quiser, eu deixo copiar, tá? Diferente dos outros livros que a gente compra por aí, eu escrevi assim: é expressamente permitida e incentivada a reprodução total e parcial do conteúdo. Então, não me importa se você copiar e mandar para alguém, porque é mesmo para abençoar, né? E então, esse foi o primeiro. E quando nós fizemos, o meu filho, Davi, que fez a capa. E ele criou assim, pois essa pena. Eu falei, nossa, eu sou essa pena. E coloquei na capa o Salmo 45:1, que fala: o meu coração ferve com palavras boas, escrevo do que tem feito no tocante ao rei. A minha língua é como pena de um habilidoso escritor. Então, eu falei, o escritor é o Senhor, né? Eu sou apenas a pena, a escriba, que ele me pega na mão e que ele escreva. E eu tenho desejo de gastar, né, minhas tintas, a minha vida, minha pena no Senhor, porque vale a pena, né? Vale a pena, já vou dar um spoiler.
Pode ser que seja o título do próximo volume, esse ano, se Deus assim permitir, o volume 3. Esse ano eu faço 60, gente. Então eu vou fazer edição especial de 60 anos, valeu a pena, né? E vale muito a pena. Então esse é assim, de datas comemorativas. Aí quando falei, e foi como um covério, eu falo que esse foi um covério, uma entrada, né? Para saber como funciona. Aí, ano passado, a gente lançou o segundo. Aí eu falei para o Davi, você vai pôr essa pena na cruz, que é ali que eu quero estar. E escolhi o versículo de Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo, vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. E é na cruz que eu quero estar, né? E esse aqui, os temas desses poemas, é Jesus. Desde antes, desde o nascimento, vida, morte, ressurreição, ascensão e um pouquinho do início da igreja também. Então isso eu falo que é a sobremesa, né? Um é a sobremesa, outro é o couvert. Mas aí vem o prato principal, que é o cordeiro, que esse também foi ano passado. Aí eu falei, agora eu falei para ele que eu queria uma pena em forma de faca. Imagina, bem, uma faca. Quando eu fui, achei uma pena em forma de faca e pus aqui, falei, vamos fazer assim, porque agora a pena virou como uma espada do Espírito, né, que é a palavra do Senhor. E eu escolhi o versículo de 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, esse manejar é manejar a espada, né? É o corte, você saber cortar a palavra em porções que dê, né, todo o entendimento geral da palavra. Na verdade, eu vi alguém regalar o olho quando eu mostrei, porque realmente parece uma enciclopédia, são quase 700 páginas. Deveria de ser 5 volumes, como esses pequenininhos, porque está dividido em 5 partes. É como 5 pratos, especialidades da casa, e contando a vida de Jesus, baseado nos 4 evangelhos. Eu comecei em 2018 a escrever esse livro. Na minha igreja, o tema do ano de 2018 era o ano de compartilhar. Então, era um incentivo para que a gente compartilhasse sobre Jesus, o que ele fez, na nossa vida. E aí eu tomei aquele tema e eu falei, esse ano eu vou compartilhar o que Jesus fez. O texto básico era aquela do endemoniado, né, do gadareno. E quando ele quer seguir Jesus, Jesus fala, não, vai para a sua casa e compartilha com eles tudo que Deus fez. Então, eu falei, eu vou compartilhar tudo que Deus fez. Nos 4 evangelhos, o propósito era ler, começando de Mateus 1, ler em 40 dias os 4 evangelhos. E em 2014 eu fiz esse propósito também, eu mesma saí 7 dias em retiro espiritual sozinha e estudei os 4 evangelhos simultâneos. Então eu começava, eu acho que começa por Lucas, cronologicamente, Lucas dá bem informações de antes de Jesus nascer, né? E os primeiros versículos até fala que ele estudou minuciosamente, cuidadosamente todos os fatos para poder informar Teófilo, né? O que aconteceu, quem era Jesus, o que ele fez, tudo. Então eu me identifiquei com Lucas. Eu falei, eu também quero estudar minuciosamente, fazer um compilado, ordenado, para quem quiser saber, para os teófilos da vida, né? Teófilo quer dizer que ama Deus, né? Theo é Deus, Filo é amor. Então, todos aqui que são amantes de Deus vão ter aqui também esse relato. E aí, naquele ano de 2018, todo sábado eu escrevia, publicava um devocional, um estudo sobre algum milagre que Jesus fez, alguma coisa que ele fez. E fui escrevendo, deu 52 devocionais em 2018. Foi uma experiência maravilhosa, amei, me deliciei.
eu falei, vou continuar em 2019 falando do que ele falou, porque aí eu falei dos milagres, faltou falar das parábolas, dos sermões, dos ensinos. Então comecei todo sábado de novo escrevendo, explicando, né, meditando sobre os ensinos de Jesus. E foram mais 52. 2020, falei, vou continuar, tá muito bom para parar. Vou falar sobre quem ele é, porque eu via que o Evangelho de João não tinha tantos milagres, não tinha tantos sermões, mas tinha muita designação. É o Evangelho do eu sou, né, de Jesus. Fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que foi citado aqui. Eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor. Então comecei também, relacionei 52 atributos, títulos de Jesus e fui estudando, como nós cantamos, conhecer mais de ti eu quero. Então quem ele é, esse ano foi mostrando quem Jesus é pelos atributos, títulos dele. No outro ano, claro, vamos continuar, não vamos parar. E eu sempre quis escrever sobre virtudes, né? Os frutos do Espírito, os dons do Espírito, sabedoria, graça, misericórdia, assim, essas virtudes. E eu falei, vai ser o que ele nos deu, porque esse é o legado que ele nos deixou, né? Assim como o que ele fez, eu também tenho que fazer. Assim como o que ele é, eu também tenho que ser. Assim como o que ele falou, eu também tenho que falar, aprender e ensinar, porque essa é a ordem, né? Ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dado. Então, também eu tenho que aprender para ensinar. E o que ele deu, para que a gente pudesse fazer, ser, falar, ele nos deu recursos, virtudes, poder e muita autoridade, graça, tudo que nos capacita a ser como ele. Então esse é o intuito, o conteúdo desse livro. A gente ser como Cordeiro, né? Sabendo o que ele fez, sabendo o que ele ensinou, sabendo quem ele é, o que ele deu. E a quinta parte era um mix de tudo isso, né? Porque aí eu falei, eu vou pegar de novo todas as porções dos evangelhos, ver o que eu ainda não escrevi, eu vou escrever sobre, né? Então foram mais 52 estudos completando. Que nem você abre a tua Bíblia, nos evangelhos, cada porção não tem um títulozinho? Eu falei, eu vou fazer meu próprio evangelho de Jesus com os títulozinhos de cada porções, com o título dos estudos que eu fiz. Então cobriram todas as porções dos 4 evangelhos. Tudo comentado, tudo estudado. Se às vezes você tem alguma dúvida de alguma passagem dos evangelhos, busca aqui, o que será que Deus revelou lá, né? Para Marina, vamos ver. Ou se você quer fazer também um devocional em família, começar todo dia, são porções pequenas, então dá para todo dia escolher um e seguir, ou grupos pequenos, como fazem, ou consulta, ou esboços de sermões, né? Se você quer pregar sobre alguma coisa, vai lá, pode copiar também, pode falar igual, é o mesmo espírito. Então, esse é um propósito, um conteúdo. E quando eu estava para escolher o título do livro, a gente tem visto que, geralmente, os livros de devocionais, ou é pão diário, agora é o café com Deus. Eu falei, bom, eu também quero pôr alguma coisa assim. Eu falei, pãozinho, pão é muito pouquinho, né? Cafezinho, então, vou tomar um café. Eu quero uma coisa mais sólida, né? Um alimento mais substancioso. Aí eu falei, vai ser cordeiro. Quem já comeu cordeiro aqui, né? Então, é um alimento sólido, é o próprio Jesus. E aí, dentro desse propósito, esse ano eu comecei um grupo também de discipulado para a gente estudar junto. Então, eu fiz um cronograma para o ano inteiro, com todas as passagens dos evangelhos, com o estudo correspondente, e a gente lê diariamente, cada um no seu devocional individual. E uma vez por semana a gente se reúne mesmo virtualmente e apresenta os pratos. Primeiro eu pensei, eu vou pôr Masterchef espiritual, né? Porque aí eu estou dando os ingredientes, é o tempo de mercado, quem assiste Masterchef vai entender. Cada um vai fazer o seu prato. E aí tem a hora de vir para a gente degustar, para a gente experimentar. Então essa é a dinâmica do estudo. Não é uma aula, não é um curso.
é levar o povo, né, pastor? Cada um aprender a fazer o seu próprio prato de comida, a sua própria refeição espiritual. E mais do que aprender a fazer, oferecer. Então, não é só pastor que vem, pega o microfone e traz uma pregação, um alimento para nós. A gente tem que, nós mesmos, eu me coloco como vocês, somos todos iguais. Eu lembro que acho que foi até o pastor Douglas que falou uma vez, a minha diferença com vocês é o microfone aqui, mas cada um pode pegar. Então, a gente precisa saber preparar o alimento. Ele falou do Davi. Hoje o Davi está morando sozinho em outro estado, porque está trabalhando lá. E ele se vira, ele faz o arrozinho dele, feijão da comidinha dele. Já pensou se ele não soubesse? É fácil a gente esperar sempre da mamãe, né? O prato feito, ou então ir num restaurante, já ter pronto. Aqui parece que é um restaurante espiritual, né? O povo vem, já faz o self-service assim de bandeja, recebe tudo quase mastigadinho. Mas e quando você precisa preparar? Né? Aqui eu já vou almoçar fora, né? Mas amanhã eu vou ter que fazer a minha comidinha em casa. E a vida segue, e a gente faz nosso feijão, arroz, a saladinha, o bife. Então, espiritualmente também é assim, senão você vai passar fome. A palavra de Deus diz que chegarão os dias em que o povo terá fome da palavra, e não encontrarão. É triste avisar isso, mas a palavra previne que vão ter tempos, e já está chegando, porque você já deve ter ouvido notícias, de que estão cortando o conteúdo cristão, bíblico, das redes, da internet. Não é tão fácil achar. Bíblias, já estão tendo Bíblias com cortes, que não estão integrais. Então, enquanto podemos, vamos nos preparar. As virgens, elas não só tinham azeite, as virgens prudentes da parábola, elas não só tinham azeites para elas, mas elas tinham reserva, porque aquele azeite ia acabar e ia precisar repor. Então, a gente precisa ter a nossa reserva para não passar fome. Se você depender só da palavra do domingo, do almoço de domingo na casa da mamãe e do papai, e o resto da semana? Você precisa se alimentar. Então, essa minha proposta é esse desafio de cada um falar: eu tenho o Espírito Santo, que é o meu auxiliar de cozinha, eu vou cozinhar as palavras e eu vou me alimentar da palavra. A gente poderia, até o pastor falou de terra seca, falou seria como uma semente quando cai numa terra seca, dura. A parábola do semeador fala que a semente não penetra, logo não vai brotar, não vai florescer, não vai frutificar, porque não penetrou, não entrou. Veio o passarinho, roubou, né? Veio a rocha, sufocou, os espinhos matou, não produziu raízes e não deu fruto. Então, nós poderíamos usar a ilustração da palavra como semente. Nós poderíamos usar, na época que eu comecei a pôr na internet o meu conteúdo, eu criei um blog. Nem sei se hoje mais usa blog. Mas naquela época eu pus o nome do blog de Mina de Palavras. Tinha vários sentidos esse nome, mas um deles era como se fosse uma mina. Sabe quando você vai para garimpar uma mina? E você, para achar os diamantes, as pedras preciosas de uma mina, você tem que entrar bem lá no fundo. Já ouviram a história de mineradores, né? De mina, o que acontece? Entra lá mesmo e garimpa, e vai achando ouro, vai achando diamante, vai achando pérolas não é no mar, né? Mas vai achando joias preciosas. Assim é a palavra também. Só que tem que entrar, tem que garimpar. Não está dando na rua, no asfalto. É uma coisa que está interna. Então, eu não vou usar nem a semente para florescer, não vou usar a mina para garimpar, eu vou usar a alimentação. Coincidentemente, quando a gente escreve um livro de datas comemorativas, eu fico muito assim, ligada no dia hoje. O que é a comemoração de hoje, né?
e tem dia para tudo. Essa semana mesmo teve um dia que era dia de inventar o seu próprio feriado. E aí lá explicava, né? Se às vezes você quer ter o dia de sair com o cachorro para passear, faz esse dia. O que é esse propósito? Aqui diz um versículo que fala: esse é o dia que o Senhor Deus fez para nos alegrar e nos regozijar nele. Então, todo dia, Deus quer que a gente tenha um bom motivo para se alegrar, se regozijar, fazer festa, celebrar, comemorar. Você não podia achar hoje um motivo para isso e celebrar? Então, faça isso. Todos os dias celebre uma festa de gratidão pelo que o Senhor Deus fez, né? Tudo Ele fez e deu para nós, porque Ele te ama, nós cantamos, né? Então, eu fui olhar se hoje tinha alguma data comemorativa para usar de pretexto. E tem amanhã. Amanhã é o dia da saúde e nutrição. Cadê? Eu marquei aqui. Dia da saúde e nutrição. Então, veio muito a calhar. Eu falei, vou usar essa data comemorativa, que vai falar de saúde e nutrição, e nossa base vai ser Jesus. E, lógico, vamos comer o cordeiro. Vamos comer a palavra. E o alimento tem esse mesmo efeito da semente, que tem que entrar na terra. O mesmo efeito da mina, que tem que entrar lá nos interiores. O alimento, a palavra, vocês já devem conhecer, é comum a gente falar que a palavra é o nosso alimento. Até foi cantado, Jesus é o pão, né? Por isso que tem a ceia do Senhor. Então, o alimento só tem efeito se a gente ficar olhando para ele na mesa, no supermercado, na feira. Se aquela mesa maravilhosa de ontem ficasse lá intacta, a gente só olhando para ela, a gente se alimentaria? Faria efeito? Então, se você está agora sentado aí só olhando, e não está olhando para mim, não está olhando para o pastor Doutor, está olhando para Jesus, e eu acho muito bonito ter esse nome aqui, para todo mundo sempre lembrar que é dele, por ele, para ele. Isso tem nas orelhas dos livros, esse versículo, porque é tudo dele, por ele, para ele. Então, não fique assistindo a palavra, fica comendo. Abre o seu coração, abra a sua mente, para tudo que você ouvir agora entrar e produzir. Assim como precisa, você vai comer um cordeiro, a carne, o pão. Quando a gente come, não sei se tem alguém aqui dessa área de nutrição, de biologia, vai entender que tem todo um processo digestivo. O que entrou pela boca vai para o estômago, vai para o rim, vai para o fígado, vai para que mais, doutores? Vai para o corpo inteiro, vai para o sangue, faz todo um processo para nos deixar com essa aparência saudável, forte, firme, fazer parte de nós. Nós temos no nosso corpo o pãozinho que você comeu hoje de manhã, o café com leite, a fruta, não sei qual foi o seu café da manhã hoje, mas ele está aí, um com você. Então, o alimento, a palavra de Deus, tem que ser de acordo com essa ilustração. Entrar em nós e ser um com a gente, fazer parte de nós, para ter o efeito. Você não vai comer um pãozinho, entra pela boca e sai o pãozinho inteiro depois. Não, ele distribuiu já todos os nutrientes no teu corpo. Então, não saia hoje como que a palavra foi superficial. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não, ela entrou e eu vou ficar a semana inteira, a vida inteira, ruminando. Você lembra que o pastor falou semana passada? O que nós ouvimos ontem? Se a gente não mastigar, não saborear, não ruminar, a gente perde. E se perde, não brota, não germina, não floresce, não frutifica. É tempo perdido. Ninguém quer perder tempo. Uma coisa que acontece é que nem hoje, estamos falando como vamos oferecer um banquete. Tem uma parábola que fala sobre isso. Um senhor rico deu um banquete e fez lá uma chamada para vários convidados. Esses convidados não compareceram ao banquete com uma mesa maravilhosa lá para eles. O que o dono da festa fez?
falou para o servo, vai, sai na rua e traz todo mundo que está na rua, com os famintos, meninos, lá atrás. Então, é esse ponto que eu quero falar. Nós estamos agora oferecendo um banquete espiritual da culinária cristã. Não vamos desperdiçar, não rejeite, não fique só olhando, não fique só falando, não gosto, não quero, isso é indigesto, isso não, a palavra é boa, é agradável, é perfeita. Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, e é para a gente comer, fazer dela comida. Alguém aqui sobreviveria sem comida? Não. Então a gente não sobrevive espiritualmente sem esse alimento espiritual. Parece óbvio, parece lógico, mas a gente fica sem. Infelizmente, pelas pesquisas, a gente constata que as pessoas mal leem a Bíblia. Já foi feita essa pesquisa. Eu não sei vocês, não conheço, não sei se você tem esse hábito. Graças a Deus, desde que eu me converti, eu e meu marido, a gente tem um hábito de ler a Bíblia diariamente. E quando eu me converti, eu sempre falo isso, que eu era numa igreja em que um pastor velhinho, ele perguntava se você leu, ele te dava uma balinha. Se você não leu, você levava um tapinha na cara. Era rígida a coisa lá. E tinha esse propósito de ler a Bíblia em um ano. Então, fiquei lá, acho que quase uns 20 anos, nesse propósito. Eu tinha que ler a Bíblia religiosamente, como dizem, né? E ler a Bíblia em um ano, você lê 3, 4 capítulos por dia, é bastante, para quem tem, às vezes, né, um ritmo. Mas a questão não é só ler. Já a estatística fala que muito pouco leem. Que dirá estudar? Porque o ler é como você engolir o pão e sair sem nada. Você leu só. O Salmo 119, que é o maior salmo, capítulo da Bíblia, o maior salmo, ele só fala, né, dos estatutos, dos mandamentos, dos preceitos, da palavra do Senhor. E lá, você não vê ler, você vê meditar, estudar, aprender, amar, obedecer. A Bíblia, embora seja comum essa frase, leia a Bíblia, você pode ler, como eu naquela época li, no mínimo eu li 10 vezes e depois não contei mais. Mas, e continuo lendo a Bíblia inteira, mas é diferente você estudar. Você estuda, você medita, você garimpa, né? Você saboreia, aquela degustação prazerosa. Porque Deus não nos deu o alimento só para a saúde, para a gente sobreviver. Senão ele criava uma pílula, né? E você comia aquela coisa, já tinha tudo, os nutrientes que você precisava, engolia, estava pronto. Mas o nosso Deus, ele fez fruta de tudo quanto é cor, de tudo quanto é consistência, de tudo quanto é sabor, a variedade de legumes, a variedade de carnes, a variedade de cereais, e tudo tem sabor. Você pode ter paladar, você pode degustar, comer com os olhos, fazer aquele prato, a mesa posta, decorada. Faça isso espiritualmente. Como é a sua mesa de devocional? Tem que ter a Bíblia, lógico. Um acompanhamento, um livro de estudo, um dicionário bíblico, uma concordância. Um bloco de anotações para vocês. Gente, eu não sou muito pregadora, eu não vim pregar, eu vim ensinar. O meu ministério é de ensino da palavra, então eu sou meio didática assim mesmo, não repara. Mas vai ser útil para quando você ouvir as pregações, né? Porque agora podiam estar com caneta e papel anotando, não sou só eu escritora. Quando você anota a pregação, isso te ajuda a guardar, a você arquivar, registrar o que o Senhor falou para você não esquecer. Aí você vai ver depois, vai ficar na tua cabeça. O aprendizado rende mais quando você escreve, quando você ouve, quando você vê, quando você fala alto o que você aprendeu, compartilha com outros, com os que não vieram, né? Isso vai tudo reforçando o aprendizado. Então, nesse sentido, é o que eu estou falando. Você tem que estar o seu blog, você tem que fazer uma mesa posta para você se deleitar na palavra.
E um dos motivos que eu queria aqui citar, uns textos bíblicos que falam isso, até dizem, né? Acho que vocês já ouviram essa parte, você é o que você come. Atribuem essa frase a Hipócrates, né? Hipócrates, pai da medicina. E também teve um advogado político francês que falou, diga-me o que você come e eu direi o que você é. Isso, eles estavam falando do alimento natural e a gente hoje tem aí uma série, né, de questões. Come ovo porque o ovo faz bem para isso, come legumes porque o legumes faz bem, mas tem muita coisa de nutrição. Mas eu quero colocar pelo espiritual. Você é espiritualmente aquilo que você come espiritualmente. Então, se você vai se alimentar de Jesus, que nem eu acabei não falando, esse programa que eu fiz de a gente ler juntos o livro e os evangelhos, eu pus o nome de Dieta do Cordeiro. E depois que eu fui ver o que significa a palavra dieta no original, a origem desse nome, dieta, quer dizer modo de viver. Você sabia disso? Que dieta quer dizer modo de viver? Justamente porque o que você come define o modo como você vive. E bem calhou para esse discipulado. Por quê? Quando a gente está numa dieta do cordeiro, a gente vai aprender a viver do modo que Jesus viveu. Eu vou ver como ele fez, eu vou fazer igual. Eu vou ver o que ele falou, eu vou falar igual. Eu vou ver quem ele é, eu vou ser como ele é. Então é um modo de viver. A Bíblia fala, aquele que segue a Jesus, aceita Jesus, deve viver, andar como ele andou. Então, como ele andou, você sabe? Tem que estudar, tem que aprender, tem que conhecer. Nós não temos outro objetivo nessa terra, senão voltarmos a ser a imagem e semelhança do Senhor. Isso era o plano dele no princípio, lembra? Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. O que aconteceu? O pecado desfigurou eu e você. O pecado transformou aquela imagem, em imagem pecador. Então, nós precisamos resgatar isso. Senão, no momento que você se converteu, você já podia ir para o céu. Acabou. Mas não. Esse tempo é o tempo de santificação. É o tempo de aprendizado. É o tempo de resgatar a sua imagem e semelhança de Cristo. Ele é a expressão exata de Deus, né? Tem um versículo que fala. Então, precisamos voltar a ser como Ele. E isso é feito se alimentando da palavra, porque não falamos, você é o que você come? Um texto de João, se você quiser acompanhar João, Evangelho de João, capítulo 6, é onde fala que ele é o pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Olha só o resultado desse alimento. Este pão é a minha carne. Pão é a carne. Carne de quem? Quem tem carne é o cordeiro, que eu darei pela vida do mundo. O cordeiro foi dado em sacrifício para ser morto pela minha vida, pela sua vida, como nós cantamos. Eu lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Então, se Jesus é a vida e você come dele, você tem a vida em você mesmo e você tem a vida do tipo dele. Depois ainda fala, mas no final para reduzir. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Então, olha que propaganda maravilhosa desse alimento, desse produto que eu estou vendendo. Não, o produto não é o meu livro, o produto é o alimento espiritual. Ele te faz viver para sempre. Uma saúde integral, porque ele cuida do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Então, pensando nisso, sabendo que nós estamos aqui nesse banquete espiritual, eu convido você a comer o livro.
Vocês sabiam que a palavra diz para a gente comer o livro? Uma voz do céu disse isso para quem? Para Ezequiel. Primeiro, antes para Jeremias. Jeremias 15:16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas foram o meu júbilo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Você tem alguma outra tradução desse versículo? Tem várias versões, eu anotei aqui, porque aqui falou, quando as tuas palavras foram encontradas. Há uma tradução que fala, achadas as tuas palavras eu as comi. Outra fala, quando descobri tuas palavras, devorei-as. Então, a palavra, para ser achada, encontrada, descoberta, não é essa básica aqui que a gente só expõe. Você tem que procurar, buscar, para encontrar, para descobrir. Sabe que você abrir, talvez o Salmo 23 é o mais conhecido, né, de todos, mas você abrir o Salmo 23 e eu te garanto, se você ler 501.000 vezes, aquela palavra vai te trazer algo novo. Você vai descobrir algo novo, porque a palavra é viva. Não é uma palavra que escreveu Davi, é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então Deus é imensurável. Não é uma interpretação única, básica, que você já leu uma vez, não preciso nunca mais. Eu faço isso, eu leio a Bíblia todo dia, todo ano, todo mês. E ela é nova a cada leitura, a cada estudo. Então, descubra a palavra, busque achar. E achando, come, devora. Outra que ele falou para comer foi para Ezequiel. Falando do comer, eu falo, tem gente que nem está aqui dentro, né? Nem veio comer, não aceitou o convite, não se interessa pelo cordeiro, não tem apetite para as coisas de Deus, não entraram, não comeram. Os que entraram têm que comer, estão aqui para comer, mas também não coma forçado. Você já teve essa experiência na vida de comer forçado? Obrigado? Quando eu era criança, eu comia forçado, eu nunca tinha muito apetite, eu tomava aqueles remedinhos para abrir apetite. Depois foi fazer efeito depois, né? Mas uma coisa, como eu falei, você pode comer esse fast food rápido, que você come às vezes na correria, no barulho de uma praça de alimentação agitada, e não naquela mesa tranquila, saboreando, né? Apreciando a cor da comida, apreciando o sabor, apreciando, né? Degustando. Então, não só coma engolindo, obrigatório, religiosamente, eu tenho que ir domingo lá ouvir a pregação e ir embora. Para quê? Perder tempo. Esteja saboreando. E uma coisa a gente percebe, quem saboreia pela né, expressão facial, corporal, se a pessoa está gostando, está nos olhinhos, está gostando da comida. Não sei se o meu tempero está agradando, mas vai apimentar já já. Porque ele falou, coma, porque elas foram júbilo e alegria, gozo e prazer. Então, o comer tem que trazer prazer. Comer com prazer, comer com alegria, comer com gosto. É diferente do que você engolir por obrigação um prato. As donas de casa aqui, quando convidam para jantar, almoçar, a gente gosta de um elogio, né? Nossa, sua comida estava uma delícia, parabéns, que gostoso. Então, você vê o que a pessoa apreciou. Outro que falou para comer, Ezequiel 3. Ezequiel 3, 1, 2, 3. A voz me disse, uma voz do céu disse para Ezequiel, filho do homem, coma o que lhe dou, coma este livro. No original é rolo, né? Antes era rolo, mas coma esse livro. Depois vá e fale ao povo de Israel. Então, abrir a boca, tem que se abrir para comer, senão não entra. E ele me deu o livro para eu comer. Filho do homem, encha seu estômago com ele. Encher, não se satisfaz com migalhinhas, né? A refeição por quilo, você põe só umas graminhas, porque é caro, porque engorda. Não, aqui você
tem que encher o estômago espiritual. Você tem fome de Deus, fome das coisas do Senhor, então come tudo, enche o estômago. Diz, quando comi, o sabor era doce como mel em minha boca, e em seguida ele me disse: filho do homem, vá ao povo de Israel e transmita-lhe minhas mensagens. Aí que está um ponto. Nós já vimos, tem que vir para comer, tem que comer com prazer, tem que comer bastante, encher o estômago, e tem que transmitir a mensagem. Quem vem aqui, dá uma mensagem, saibam que primeiro essa pessoa comeu o que ela está oferecendo. A boca só vai falar do que está cheio o coração. Então, primeiro, tudo isso que eu estou falando, eu saboreei, eu comi, entrou em mim, fez sentido para mim, por isso que eu estou transmitindo. Ele falou isso para Ezequiel: vai e transmita para todo Israel. Você não tem mensagem para transmitir se você não comer, se você não se encher desse livro, não encher o seu espírito de Deus, você não vai ter Deus para dar para os outros. Assim como no Antigo Testamento, a voz do céu falou para Ezequiel falar para Israel, no Novo Testamento, a mesma voz do céu falou para João, em Apocalipse 10. Só que falou para ele, mesma coisa, depois falou comigo mais uma vez e disse: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo. Tal, assim eu me aproximei do anjo, lhe pedi o livro, peguei-o e comi. E na minha boca era doce, pareceu doce como mel, mas ao comê-lo senti meu estômago ficar amargo. Então, às vezes a palavra é amarga, às vezes ela é pimentada. Você não pode querer só o salmo, docinho, fresquinho, gostoso. Às vezes vem palavra, cajadada de pastor, que vai azedar um pouquinho, mas é para o bem. Remédio bom é aquele remédio ruim, que dizem. Então, tem palavra que vai ser saborosa, que você vai degustar, maravilhoso, mas tem outra que você vai falar: meu Deus, essa palavra pesou em mim, Mas era para pesar mesmo. Aí ele fala, e é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, quando no Antigo Testamento era só para Israel, agora está falando, é para todo mundo. Todos os povos, línguas, nações. Então, estou vindo aqui, fui na outra igreja mês passado, semana passada, vou em outra. Eu quero ir para todo lado e falar do que eu comi, foi bom para mim. E estou vendo tanta gente com anorexia espiritual, com anemia espiritual. O Senhor não quer que você morra espiritualmente. Em Coríntios 11, geralmente é aquele versículo, texto que a gente usa para a ceia, porque eles não estavam tomando a ceia do Senhor devidamente. Ali fala que há muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Quando você não se alimenta bem das coisas espirituais, a tendência é você ficar impotente, fraco, doente e dormente, para rimar. Impotente, doente e dormente, para você não se esquecer. Se você não se alimenta bem do Senhor, o morrer espiritual acontece. Aconteceu com, eu não tenho tempo mais para falar, falei de Jeremias, de Ezequiel, de João, ia falar de Elias, quando ele também estava lá com aquela época de fome, o ribeiro secou, vinha a curva, ele fugiu de Jezabel e ele queria morrer num deserto. O deserto não tem comida, mas isso é pregação para outro dia. Mas todos esses, também a voz veio para Elias e falou: levante e coma, porque a jornada é longa. Nós temos uma longa jornada, gente. E o caminho vai ficar ainda mais estreito, mais difícil, se a gente não tiver força. O que vai nos dar força no momento da tribulação, da aflição, da grande tribulação? Vai ser o que a gente reservou para nós, para a gente suportar, para a gente aguentar firme. O Espírito Santo vai fazer lembrar aquilo que você um dia leu. Senão você vai lembrar como, se você nunca estudou. É isso que vai nos dar força. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é isso. Todos os domingos vem aqui, ou os outros dias de culto, oração, comunhão, blá, blá, blá.
eu sei que vocês têm recebido. Eu espero que nas estatísticas, esse grupo aqui não esteja dentro daqueles que não leem, daqueles que não estudam, daqueles que não meditam e muito menos daqueles que nem praticam, porque não adianta também você ler, estudar e não viver. É um modo de viver. Então, saiam daqui hoje com o estômago cheio espiritualmente, falar, gente, eu vou falar na possibilidade de ter alguém que não come bem espiritualmente. Você vai falar, eu preciso fazer uma dieta do cordeiro. Eu preciso me disciplinar. E isso vai poder te ajudar. Disciplinadamente, fala, eu vou ler um capítulo. E cada capítulo tem a porção bíblica correspondente. Então, eu vou me disciplinar. Dieta, geralmente, é disciplina, né? Ninguém entra numa dieta se não tiver determinação, esforço, porque você vai ter resultados. E nós vimos qual é o resultado dessa dieta. É viver eternamente, viver como Jesus. Jesus é o modelo perfeito. Você quer ter medidas, pesos e medidas de um modelo perfeito? O top model nosso é Jesus. A gente precisa ser igual a ele, né? Eu falo que a dona Anjinha é top model, sempre, né, na linha, bonitona. Você quer ser que nem a Anjinha? Vê o vestiário dela, aprende, eu aprendi muito. Quer ser como Jesus espiritualmente? Olha para Jesus e vá, eu vou querer ser igual a ele. Esse alimento de hoje que você recebeu vai transformar a sua vida? Se não transformar, perdeu tempo. Podia estar tomando solzinho na praia, se fosse na litoral, eu ia falar. Não, você vai falar, mexeu comigo. Esse alimento mexeu comigo. Eu vou sair. Se eu não estudava a Bíblia todos os dias, eu vou começar hoje. Eu vou comer, vou devorar, vou sentir prazer, vou garimpar, vai produzir fruto, vai florescer. E eu vou ser semelhante a Jesus. E eu vou estar pronta para quando o Senhor me chamar, eu vou falar, eu estou vendo Jesus no espelho. Você olhar no espelho e ver, eu estou na medida, na estatura completa de varão perfeito, como Cristo. Esse é o nosso objetivo. E é isso que vai te ajudar. Palavra. Fez sentido para você? Rumina. Talvez você não assimilou tudo hoje. É muita comida para um dia só. Eu falaria mais 300 horas sobre isso. Mas vai todo dia comendo um pouquinho. Vai todo dia se alimentando um pouquinho. Vai medindo, vai vendo os resultados. Vai vendo no teu espelho que você está ficando mais parecido com Jesus. Vamos agradecer esse alimento que recebemos? Fizemos o contrário. Eles oraram no começo agradecendo o alimento, abençoando o alimento. Agora eu vou orar no final. Paizinho amado, muito obrigado pelo banquete que o Senhor nos dá. Muito obrigado porque o seu alimento, o seu pão vivo que desceu do céu, essa carne do cordeiro, mais do que saborosa, deliciosa, é nutritiva, nos fortalece, nos capacita, nos revigora, nos anima, nos embeleza, nos leva à tua imagem e semelhança novamente. Nós queremos ser como o Senhor, por isso devemos comer do Senhor. Então, Pai, que essa palavra produza esse resultado, produza esse efeito para o qual ela veio enviada aqui, Pai. Oh Deus, desperta o teu povo a ter fome de Ti. Desperta o teu povo a encontrar as tuas palavras, achar, buscar e achar e devorar, Pai. Descobrir coisas novas, descobrir sabores novos, temperos novos, colocarem diariamente uma mesa posta farta para se enriquecerem de Ti, Senhor. Eu te peço, Pai, desperta o teu povo. Se há algum aqui que está impotente, doente, dormente, que venham hoje com esse alimento se restaurarem espiritualmente, se fortificarem, colocarem propósitos, determinações, disciplinas na sua vida, Senhor.